Olá, pessoal! Eu sou o Adjaldo e estou aqui com a Luciana. Nesse exato momento, nós vamos falar sobre os 10 princípios que aprendemos ali na Igreja das Nações, no Expansão, com o pastor Ramon Tesma, tá certo? Nós vamos falar sobre o quarto princípio hoje, que nós aplicamos sobre a nossa vida e também trouxe grandes resultados. Aliás, os 10 princípios funcionam perfeitamente e eu tenho certeza que se você aplicar, você só vai crescer. Luciana, é com você, Luciana. O quarto princípio, aprendizagem imersiva. O que significa uma aprendizagem imersiva? Para mim, o meu mindset se abriu naquele dia. Ou seja, é possível, Luciana, qualquer pessoa aprender sobre qualquer coisa na vida, desde que a pessoa realmente queira aprender. E o pastor Ramon Tesma, ele deu um exemplo que foi fantástico. Ele disse que quando ele estava começando, ele estudava todos os dias sobre um determinado assunto, e ele mesmo disse que até hoje ele faz assim. Ele tira uma hora do dia e ele vai aprender ali sobre determinado assunto. E isso significa que você vai crescer todos os dias, porque conhecimento realmente traz crescimento em todas as áreas da sua vida. Dali por diante, eu comecei a aprender todos os dias sobre um determinado assunto e comecei fazendo isso meia horinha. Depois passei para 1 hora, 2 horas e hoje eu passo quase 3 horas estudando sobre determinados assuntos que eu quero ter conhecimento. Conhecimento traz resultados. Luciana, fala um pouquinho sobre a aprendizagem imersiva para você. A aprendizagem imersiva para mim é o que você falou no início. Tem que estudar. Independente que você trabalha, né, em outro trabalho, mas você quer algo maior no futuro, algo maior na frente, você tem que tirar um tempinho, como você falou que fazia, e estar ali estudando. E faço até hoje. E faz até hoje, é o que nós fazemos. Eu faço também, eu tiro um tempinho ali e vou estudando, né, porque o mercado digital, para mim, seria algo que eu sempre olhava ali, via as pessoas, mas eu achava que eu não poderia trabalhar nesse mercado porque eu não sabia. Mas tudo vai de quê? Do estudar. Você estudando, você vai aprendendo. Lembrando que nós já trabalhávamos no marketing digital, mas com produtos físicos, né? Sim. Que hoje não é a nossa área. Nós migramos para infoprodutos. E produtos físicos também um pouquinho, e assim vai. Pois é, essa é a questão da aprendizagem imersiva. Eu costumo dizer que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Exatamente. Ou seja, todos nós temos 24 horas do dia. Então, cada um administra seu tempo. O que acontece é que tem pessoas que não dão prioridade para coisas importantes na vida dela e continua naquela rotina, ou seja, não quer acordar mais cedo para estudar, quer dormir até a última horinha ali para ir, quer ficar no conforto. Então essa pessoa não vai chegar a lugar algum além do que ela já está. Então o certo mesmo é você passar a colocar esse quarto princípio na sua vida de aprendizagem imersiva. Ou seja, você entrar de cabeça, mergulhar, estudar, que os resultados virão para a sua vida. Eu tenho certeza disso. Se funcionou com o pastor Ramon e está funcionando comigo, funciona com você também. Esse é o quarto princípio, aprendizagem imersiva. Essa aprendizagem, esse princípio, eu não fazia. Dos 10 princípios, eu não fazia o primeiro princípio e nem esse princípio que é o quarto. Eu não fazia. Mas 6 princípios eu já aplicava. Mas quando eu comecei a aplicar os 4 princípios que faltavam, aí mudou tudo na minha vida. Mudou tudo. Então, faça você também isso. É com você, Luciana. Aí eu lembrei agora, fazer como o nosso líder, né, o nosso pastor Robson, ele fala assim, aí a nossa vida acelerou. Realmente, acelerou. E outro detalhe, você tem que ser facinho para o Espírito Santo te dar a direção. E também aí disparou. Aí Disparou. a gente foi disparado na nossa vida profissional, depois que nós colocamos esse princípio aí também em prática. Lembrando que é uma frase que o pastor Rob sempre fala, né, ali, sobre disparar palavras sobre a nossa vida. Ele dispara as palavras sobre a nossa vida e nós apenas aceitamos, recebemos. Mas também não adianta você aceitar as palavras se você não fizer o quê? Não colocar em prática. Você tem que colocar em prática. Afinal de contas, eu tô ouvindo uns barulhinhos ali, tlim,
Eu tô também. Esses barulhinhos é legal de se ouvir. Eu tô vendo o celular aqui, de vez em quando o olho quer vir aqui, não, mas o foco é aqui, porque nós quer passar para você que tá aí nos assistindo, aprender também, colocar em prática e ver a vida de vocês mudarem. Afinal de contas, o conhecimento só é útil quando passamos para frente. Ou seja, e aí nós estamos tornando que as pessoas se tornem melhores. Tá certo? Luciana, vamos para o quinto princípio? Vamos lá. Quinto princípio. Consistência na sua estratégia. Esse princípio eu já aplicava, você também já aplicava, sim, né? Mas é fundamental esse princípio nós falarmos aqui. O que é você ter consistência na sua estratégia? Todo negócio que você monta, você tem que ter uma estratégia para que ele venha funcionar muito bem e venha dar bons resultados para você. Mas é claro que nós somos imperfeitos, não é verdade, Luciana? Sim, sim. E aí muitas coisas erradas vão fazer o quê? Muitas coisas erradas não vai trazer crescimento no seu comércio. Exatamente. E não vai acrescentar em nada. Então, você vai fazer o quê? Vai desistir? Não você vai desistir. ter consistência. Você vai lá e vai acertar o que está de errado e vai tocar a ficha, vai tocar o barco. Ah, errou de novo, você consistência. Continua. Acerta o que está errado e de novo. Então, tem que ter consistência na sua estratégia. Até funcionar, até dar certo. Tem alguma coisa a acrescentar mais sobre isso, Luciana? Sobre o quinto princípio? Sobre o quinto princípio é que muitas pessoas, né, tal que vai assistir esse vídeo também nos conhece, é uma coisa que nós sempre teve, é consistência em todos os comércios que nós colocamos. E a gente, tudo que vem de novo, a gente vai colocando em prática, a gente quer, é uma coisa, a gente não desiste. A gente não aceita ir para o final da fila. A gente quer sempre estar ali. A gente até começa no final da fila. Mas não abrimos mão de voltar lá para a fila. Não abrimos mão de voltar lá para o final da fila. Então, nós é sempre de olhar para frente e não desistir. Sabendo que os obstáculos vão vir, mas nós temos que vencer ele e chegar no nosso objetivo final. Exatamente. Lembrando que todos que desistem de alguma coisa estão voltando para o final da fila. Essa é uma realidade, não tem para onde fugir. Vamos agora partir, Luciana, um pouquinho mais para o sexto princípio. Sexto princípio é com você, Luciana. Sexto princípio. Prometa menos e entregue mais. Uau! Fazer igual o nosso líder Pastor Robson. Uau! Isso é top, isso é prime. Isso aqui, galera, vou falar com vocês, é muito top. Luciana, dá um exemplo desse princípio. Dando um exemplo sobre esse princípio. Prometa menos e entregue mais. Eu vou trazer aqui diferente. Você que é profissional, se você é profissional, aí você tem um serviço a executar. E aí você vai até o cliente, não precisa você falar de tudo do seu comércio, o que você vai fazer. Não, só simplesmente eu vou fazer assim, e guarde o resultado final na hora da entrega, para que aquele cliente ele venha se surpreender com o seu serviço. Exatamente. Essa é uma questão de você falar menos, prometer menos e entregar mais. Porque às vezes você fala muito, que vai entregar muito para o cliente, termina não conseguindo entregar nem o que o cliente quer e nem o que você prometeu. Afinal de contas, você gera uma expectativa enorme para o cliente e não consegue cumprir. Então, para mim, esse princípio define justamente isso. Prometer menos e entregar mais. Ou seja, o cliente pediu para você fazer algo, você vai fazer aquilo que ele pediu, mas você vai se dedicar para entregar muito mais para o cliente do que o que você pediu. Esse ensinamento o pastor Ramon deu e foi top. Por quê? Assim você vai ganhar este cliente para o resto da vida. Enquanto você tiver o comércio, esse cliente vai indicar, porque ele vai dizer: fulano me surpreendeu, eu queria somente assim e ele fez muito mais do que isso. Não é verdade, Luciana? É verdade. O cliente ele vai ficar feliz e aonde ele chegar ele vai comentar sobre o seu trabalho, sobre a sua pessoa. E aí só tem a crescer. Exatamente. Vamos para o sétimo princípio. Sétimo princípio, que esse aqui é top. Eu vou até olhar como é que tá o fundo. Vou até olhar aqui. Muito top. Esse daqui, meu coração se alegra. Tá aqui guardadinho. Tudo que eu vou fazer, eu lembro desse princípio. Vamos lá. O sétimo princípio, para mim, ele está ligado a Deus, porque Deus é perfeito, né? Mas nós não temos como ser perfeito, mas temos como colocar em prática na nossa vida e fazer tudo com excelência. Essa é uma das coisas que ouvimos sempre na Igreja das Nações. Além de ouvir, praticamos e vivemos isso e vemos as pessoas fazer isso ali na Igreja das Nações.
tudo que formos fazer, temos que fazer por excelência, com excelência. Eu vou dar um exemplo. Eu não faço mais as coisas olhando para as pessoas que eu estou fazendo. Eu faço olhando para mim e sei que tenho que fazer com excelência aquilo que eu estou fazendo. E é isso que nós aprendemos ali na Igreja das Nações. Fala um pouquinho sobre excelência, Luciano, o que você aprendeu com isso ali. O que eu aprendi sobre excelência, que todos os domingos, né, a gente aprende ali, na Igreja das Nações, uma família para novos começos. Ficou gravado isso na minha mente, que para que tudo que nós viemos fazer, nós fazer com excelência. Desde da nossa casa a servir na igreja, a servir algo ao nosso próximo, tem que ser com excelência, fazer tudo com excelência, porque o nosso Deus, o Criador, ele fez tudo com excelência, então nós temos por obrigação, né, fazer aqui na terra tudo que nós vamos fazer com excelência. Para Deus ou para os homens ou para o cliente. Você tem que fazer tudo com excelência. Faça só mais um pouquinho, que é para você pegar aqui o microfone e o áudio ficar perfeito, tá certo? Ela era tímida com a câmera, hoje se deixar ela tá entrando aí dentro e tá falando direto com vocês. É um caso sério, mas é isso aí. Isso é fruto. Forte. Isso aí é os pilares fortes, né? Vamos falar mais na frente, né? E aprendizagem imersiva, né? Então é isso. Na Igreja das Nações, onde servimos também como voluntários, nós aprendemos realmente a fazer tudo com excelência, tudo com excelência. Seja lá para quem quer que seja, nós fazemos com excelência. E com isso entregamos sempre o melhor de nós. Vamos agora para o oitavo princípio. Vamos lá, oitavo princípio. Decisões baseada em dados. Galera, pessoal, eu não praticava esse princípio. O que significa isso? Que eu simplesmente não tinha bons resultados. E eu aprendi isso lá também no Expansão com o pastor Ramon Tesma. E, pessoal, esse dia que eu aprendi, eu fiquei empolgado. De cara, quando eu cheguei em casa, eu falei para a Luciana sobre esse princípio. E eu falei, agora os nossos negócios vai bombar. Nós vamos ganhar dinheiro agora como consequência do que nós fazemos. Por quê? Eu carrego uma frase comigo hoje, que eu ouvi do Danilo Gentili, onde o Cabrini estava fazendo uma entrevista, que é o seguinte. A frase era, quando você faz o que você gosta, não é trabalho. É você se divertir sendo remunerado. Essa frase eu adaptei dele para a minha vida. E é o que nós fazemos hoje. Fazemos o que gostamos, não como trabalho, mas se divertindo e sendo remunerado. Olha que maravilha. E então, o que aconteceu? Eu cheguei em casa e fiquei muito empolgado com isso. Deixa eu falar. Eu fiquei muito empolgado com isso, galera. Muito empolgado. Deixa eu falar, eu fiquei muito empolgado. E aí, o que acontece? Eu falei pra ela, olha, nós vamos agora ganhar dinheiro, assim, pra ter com abundância, vamos ser generosos, poder ajudar as pessoas, porque eu descobri uma forma, uma maneira que o pastor Ramon ensinou, e pra mim já sentou no meu coração e eu vou praticar. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, Luciana, eu vou te dar um exemplo. Nós vendemos tal produto. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós vendemos 10 geladeiras no mês por R$2.000 as 10, certo? Só que de repente a gente descobre que a gente pode vender 5 panelas de pressões e lucrar R$3.000. Isso é baseado em quê? Nos dados. Ou seja, os dados estão nos dizendo o que fazer. Não é a quantidade, mas sim a qualidade do produto com um preço justo, certo, vai trazer o resultado. Aí eu falei para ela assim, então, baseado no que os dados estão nos falando, qual produto nós devemos continuar vendendo? Aí você falou o quê? Aí já viu, eu falei, geladeira. Eu falei, Luciana, pelo amor de Deus, tu não tá entendendo, Luciana. O HD realmente parou. Eu falei, tu não tá entendendo, Luciana, eu vou te explicar de novo, bem calmo. Aí eu falei, Luciana, o pastor Ramon ensinou que tudo que devemos fazer tem que ser baseado nos dados. E aí, nós hoje vendemos 10 geladeiras e com as 10 geladeiras nós faturamos R$2.000. Isso é um exemplo, tá? Aí ela, tá bom, beleza. Eu falei, só que os dados
nos revela que podemos vender 5 panelas de pressões faturando R$3.000. O que é que os dados estão nos revelando, Luciana? E aí tu falou o quê? Aí agora eu entendi. Mas tu falou o quê primeiro? Primeiro de novo? De novo, geladeira. Ela falou de novo, geladeira. Eu falei, tu entendeu? Ela falou, entendi. E ela falou assim, geladeira. Aí eu falei, eu não aguento mais. Aí, no outro dia, eu ensinei a ela direitinho o que eram os dados, que é uma pesquisa que você tem que fazer do seu produto e tomar sempre as decisões baseada nos dados, baseada nas pesquisas que você fez. E aí o pastor Ramon contou uma história muito interessante, Luciana. Ele falou que ele montou uma lan house, acho que mais o Thiago, e alugou o salão, comprou os computadores, fez tudo, colocou tudo bonitinho lá. Quando eles foram colocar a internet, a rede de internet não passava lá. Ou seja, ele não pesquisou, não se baseou nos dados. Né? Dá um exemplo aí, alguma coisa aí pra mim, vai. Ah, eu tenho um exemplo pra dar. Vai. Lembra, eu tentei montar um comércio sozinha desse, já viu como que é a mulher, né? Uhum. Muitos anos sempre trabalhando junto com ele. E aí eu decidi, não, quero montar um comércio. Eu quero trabalhar com você e eu quero ter outro comércio ali do lado que eu toque sozinha. E eu falei o quê? Não vai dar certo? Tu já pesquisou os dados? E aí eu pesquisei os dados e ele tinha me orientado, mas não, mulher já viu, tem hora que ela é cabeça dura e, né, tem que apanhar pra ver. Mas mesmo assim eu insisti, andei longe. Só que os dados diziam pra você não comprar, pra mim não investir. Os Exatamente. dados estavam ali dizendo pra mim não investir. Mas eu ateimei, não dei ouvido, não olhei para os dados e fui lá, andei longe à busca desses produtos. Uhum. Coloquei, foi decepcionante. Coloquei, né, nas redes sociais para vender e o resultado para mim foi muito frustrante, foi negativo. E aí hoje eu escuto, ele falou para mim, não te avisei? E eu não posso dizer que não. Eu falei sim. E aí não deu certo. Por quê? Porque eu não fiz como o 8º princípio. Eu não analisei os dados. Fui simplesmente pelo que ouvi, né, das pessoas, todo mundo tá trabalhando com isso, então eu também vou crescer. E foi negativo. Para mim foi um resultado bem triste. Não fui à frente. E até hoje você tá me devendo, né? E até hoje ainda devo a ele ainda. Mas eu falei pra ele que eu acho que já tá pago, né? Porque mulher não deve pra marido. Não, você tá me devendo. Você não pagou meu cartão de crédito, você tá me devendo ainda. Você continua me devendo. Eu paguei sozinho, você continua me devendo. É isso aí, pessoal. Vamos daqui a pouquinho no próximo vídeo, tá certo? Aguarda aí.